Bom dia. Hoje eu vou falar sobre os graus do autismo. Antes disso, não se esqueça de inscrever no meu canal. Quem puder fazer o favor de compartilhar o vídeo, divulgar o meu canal, eu agradeço de coração. Pra gente realmente conseguir, né, conscientizar, divulgar o autismo, né? Como eu sempre falo, preciso muito da ajuda de vocês para o canal crescer e dar certo. Pra gente conseguir conscientizar as pessoas sobre o autismo. Então, compartilhando o vídeo, falando, mostrando meu canal para outras pessoas, eu agradeço de coração, tá? Então, hoje eu vou falar sobre os graus do autismo, tá? Tem o leve, o moderado e o severo. Alguns estão chamando hoje em dia de nível 1, que seria o leve, o nível 2, né? Moderado, e o 3, o severo. Para começar a falar desse assunto, eu vou ler aqui, bem pequenininho, tá? Uma autista adulta. Ela escreveu na internet, tá? Eu vou ler porque ela escreveu em modo público, né? Ela divulga o autismo, então não tem problema nenhum. Só para dar uma introdução a esse assunto, que eu achei muito, muito interessante. Que ela mesmo escreveu, ela mesmo que criou essa mensagem, né? Essa autista adulta. E dela publicou na internet. O que eu percebo que está havendo uma confusão tão grande acerca do autismo, visto suas múltiplas formas dentro de um mesmo espectro. Por isso que se chama espectro autista. Isso o neuropediatra me explicou no início, quando eu levei o Gabriel. É um espectro porque tem várias formas, vários tipos de autismo, vários graus. Às vezes um autista pode ser muito diferente do outro. A gente pode ver um autista adulto se formando em faculdade, casando, tendo filho. Eu tenho vários exemplos que eu vejo na internet, reais. Assim como tu pode ver um autista adulto não verbal, que tem os autistas não verbais, que não conseguem falar, adulto, dependendo até de ir no banheiro de sua mãe. Então é muito amplo, é muito variado o espectro. Por isso que é espectro, né? É muito amplo. Um autista pode ser muito diferente do outro. E daí o que ela escreve aqui que é bem interessante. Enquanto alguns autistas estão pedindo por independência, porque assim, ó, o nível ele vai ser classificado pela autonomia do autista. Quanto mais ele depender dos outros para conseguir fazer suas coisas, mais severo é o autismo, tá? É pela autonomia. Quando mais depende, entendeu? De repente severo vai precisar de ajuda até para ir no banheiro. Enquanto de repente o leve vai poder morar sozinho. É pela autonomia que se define o grau, tá? Por isso que o grau, quando é muito pequenininho, o médico não vai dar. Porque toda criança de 2, 3 anos vai depender, né? Mesmo a criança que não é especial, ela vai depender para várias coisas. Então, às vezes, ele tem que esperar crescer um pouco para definir o grau, porque pela autonomia, assim que se define o grau. Tá, desculpa. Então, ó, enquanto alguns autistas estão pedindo por independência, subproteção é o que acontece. Gente, eu não tô aqui julgando, eu tô aqui compartilhando experiência e eu mesmo sem querer faço isso, tá? Eu também erro muito ainda. É que às vezes, quando é severo, isso pode acontecer tanto pela pai, mãe, como até pela escola, a gente subproteger, porque é severo. E daqui que pode acontecer? Claro que o severo vai ter muito mais dificuldades, né? Só que se eu proteger demais, como é que ele vai aprender? É que nem, por exemplo, assim, ó, ele não sabe descascar uma banana, tá? E o severo vai ter muito mais dificuldade, de repente, que o leve. Mas se eu sempre, a mãe, sempre o professor, descascar a banana para essa criança, como é que ela vai aprender? O severo é mais difícil, mas não significa que ele não vai nunca aprender. Entendeu? Então está acontecendo muitas vezes isso que ela quis dizer, e eu concordo. O severo, assim, às vezes, muita proteção, porque ele vai precisar ter autonomia, nem que seja para as coisas básicas, porque, né, um dia o pai e a mãe não vão estar mais aí. A gente não vai ficar aqui para sempre. Então, pelo menos a autonomia para as coisas básicas é importante ele ter. E se eu sempre nunca fazer a criança tentar tomar banho sozinha. Nunca tentar, né, nem que seja com apoio. Isso sempre a especialista eu vejo muito. Se a criança não consegue fazer, dá o apoio, faz junto, mas não faz por ela.
Porque se você fizer por ela, como é que ela vai aprender a descascar uma banana, a tomar um banho? Se eu sempre fiz por ela, ela não vai conseguir. E o autista é muito por repetição. Às vezes você vai repetir muitas vezes, daí ele vai aprender. Então se repetir 2, 3 vezes, não consegue desistir, como é que ele vai aprender? Né? Então no autismo, né, severo, muitas vezes tem essa subproteção e daí eles estão querendo, o autista mesmo quer independência, um pouco de independência pelo menos, e não consegue. E também acontece o oposto, né? Isso tudo ela escreve aqui, ó. Vejo autistas cansados, exaustos mentalmente, pois são muitos cobrados pela sociedade. Esse às vezes é o leve, ou o moderado. Que a criança ela tem, né? Ela é mais leve, e daí as pessoas, a escola, a família começam a cobrar demais. E o cobrar demais também não é bom, porque ele passa do limite deles. Então eles ficam muito exaustos mentalmente, ficam muito frustrados. E muitas vezes a própria família não aceita suas limitações, né? Porque não é porque é leve, porque é esperto, né, que não vai ter as suas dificuldades. E daí ela termina assim. Eu só peguei alguns trechos porque o texto dela é muito grande, tá? É só para dar uma introdução ao meu vídeo. Se você não conhece o autismo, não se proponha a estudar ele, então você não tem lugar de fala, tá? Aí ela fala a importância de conhecer o autismo, né? Como é que vai ajudar um autista, como é que vai lidar com um autista, falar sobre autismo se tu não estudou sobre ele. Eu achei muito interessante esse. Eu peguei só umas partes, o texto é muito longo, só umas partes principais. Porque como eu queria falar sobre os graus do autismo, né? Porque isso acontece muito. O autismo ele é muito amplo, ele é muito complexo, muito complicado. Então, às vezes o severo, às vezes tu, né? A criança pode se acomodar. É severo por fazer as coisas por ela, entendeu? Daí ela não vai evoluir. E o leve muitas vezes pode acontecer o contrário. Às vezes é muito cobrado, muito, né? É leve, tu é esperto, então tu tem condições, tem que se esforçar mais, tem que se esforçar mais. E isso imagina, ser cobrado por coisas que tu não consegue fazer ainda. Isso é muito, muito estressante, muito frustrante. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu mesma às vezes cometo esses erros com meu filho. Às vezes eu cobro ele demais em questão da concentração, como ele é esperto, que nem no banho ele começa a brincar, pular e daí já não sabe que parte tem que se lavar. E daí eu já falo, ai Gabriel, né? Às vezes me irrito e cobro, esqueço que ele tem essa dificuldade de concentração. Às vezes eu cobro ele demais e ele acaba se estressando com isso. E como acontece o contrário, às vezes acaba cobrando de menos, que nem ele tem aquela dificuldade, né? Ele pegava a garrafinha de água da geladeira e já dava pra mim. Nem tentava abrir e eu abria. Até que eu me dei conta, mas eu nem, né? Ele nem tentou. E eu nem fiz ele tentar. Então eu também cometo esses erros. Às vezes protejo demais, o que pode a criança se acomodar, né? E às vezes também exijo demais. E isso acontece muito no espectro, sendo que cada autista é diferente um do outro, né? E cada um tem as suas dificuldades. Então é bem, bem complexo mesmo de ter esse cuidado, de não cobrar demais e nem fazer por eles, né? Que o severo, ele vai ter mais dificuldades, mais comprometimentos, mas não significa que não possa aprender, né? De repente vai demorar mais, mas, né? Se sempre o professor, o pai e a mãe fizer, como é que ele vai aprender? E vice-versa, né? Se do leve tu cobrar demais, do leve, daqui a pouco ele vai ter, até porque eles têm muita intolerância à frustração, daqui a pouco ele vai ficar resistente a querer fazer as coisas, a querer a escola, a querer, né? E tem muitos leves que têm tendência à depressão. Isso eu li muito na adolescência e tal, que eles entram em depressão profunda muitas vezes, por causa dessa cobrança. E daí eles percebem as diferenças mais, conseguem comparar mais. Então, muitos autistas leves têm muita tendência à depressão, principalmente na adolescência. Então, tudo isso a gente tem que cuidar muito. E o interessante dos graus também é que ele pode mudar, entendeu? Um autista jamais vai deixar de ser autista, mas pode mudar. Severo não é assim uma regra, porque, como eu falei, o espectro é muito amplo, muito complexo. Cada caso é um caso. A gente nunca tem essa certeza, assim. Até porque eu vi uma médica falando na TV, uma psiquiatra. Gente, eu não sou profissional da saúde, então eu vou falar com as minhas palavras, tá?
do meu jeito. Desculpa se não é exatamente assim, porque eu não sou profissional da saúde, eu sou uma mãe de um menino autista, tá? Mas ela explicou mais ou menos assim. Cada autista, a parte lá do cérebro não é exatamente igual. Não é exatamente, né, a parte que foi, né, diferente, digamos assim, não é igual. Então tem alguns autistas que vai ter a genética mais assim disposta, melhor para conseguir absorver a terapia e outros não. Então mesmo sendo severos, fazendo as mesmas terapias, os mesmos estímulos, de repente um vai conseguir aprender melhor que o outro, porque tem a questão da genética também, daquela parte orgânica do cérebro. E alguns têm uma, né, uma, uma disponibilidade melhor para aprender. Tem isso também, toda a parte orgânica, genética também, que não depende da mãe, do terapeuta, da escola. Tem tudo isso. Então, né, não é uma regra. Mas tem casos, sim, de autistas severos, com muita intervenção, mas é muita intervenção. É muitas terapias e muitos anos de terapias, tá? Não é um mês de terapia. Que nem o meu filho, que é moderado, tá 3 anos fazendo terapia, uh, 3 vezes por semana, e ainda tem muito tempo de terapia pela frente, né? Então é uma coisa muito devagar, lenta. Mas tem autistas severos que com muitas intervenções conseguiram, né, depois de anos, passar para moderado ou leve. Assim como eu já vi casos, né, de autistas leves que não fizeram tratamento, que às vezes a família achou que não era necessário, porque é leve, ou não tiveram o diagnóstico, e com traumas, bullying, frustrações, acabaram virando moderado ou até severo. Então o grau pode mudar, né? Por isso a importância das terapias e dos estímulos corretos em casa, na escola. E que mais, né? E pode mudar o grau, sim, mas jamais vai deixar de ser autista, mas pode evoluir muito, tá? O meu filho de 7 anos, ele é, por enquanto, ele tá no autismo nível 2 moderado, né? Então também a gente não precisa se prender ao grau. Ai, o meu é severo, né? Eu já vi casos de severo com muita intervenção, conseguir até na fase adulta a trabalhar, né? Mas que eu sempre falo, cada caso é um caso, a gente não é uma regra, né? É, né? Um severo pode ter um desenvolvimento, outro severo outro, assim como moderado, como leve. Depende de vários fatores. Só que aqui é muito importante, eu quis dizer, a questão das terapias, tá? É muito importante a questão das terapias, para o autista evoluir. E a questão do não proteger demais, não subestimar a capacidade, a inteligência, porque mesmo sendo severo, não significa que ele não tem inteligência, né? Não subproteger, isso acontece muito com severos. E como também não cobrar demais dos leves, né? Tem muita tendência ao autista leve a entrar em depressão na adolescência, por esse excesso de cobrança, né? Não é porque é mais leve, quando eles entram em crise, uma crise de um autista leve pode ser igual ao de um autista severo. Então não é porque é leve que é menos autista, né? Vai ter momentos que vai desorganizar, na hora da crise, leve, severo, não vai ter muita diferença não. Então a gente tem que ter todos esses cuidados, tá? Cobrança excessiva e de subproteger também. A gente tem que criar, sempre pensar que a mãe e o pai não é para sempre, né? Então a gente tem que tentar, né? Mais fazer o filho ficar com autonomia, né? Então é isso sobre os graus do autismo. E não se desesperar, né? Ah, o meu é moderado, o meu é severo. Porque as intervenções, as terapias, o grau pode mudar sim. A criança pode evoluir sim, né? Acho que era isso que eu queria dizer sobre os graus do autismo, né? É muito importante. Eu mesmo muitas vezes cometo esse erro, né? De às vezes fazer por meu filho. Ele como é que vai aprender se eu faço por ele. Às vezes ele não vai ter condição de fazer sozinho, não tem condição. Mas faz junto, né? Ou cobrar demais, né? Cobrar demais, que dá aquela. Depois vai ficar resistente para querer fazer as coisas, porque vai ser muito frustrante, né? Porque eles têm um limite deles. Então é muito importante a gente cuidar isso, né?
É isso que eu queria dizer hoje. Não esqueçam, né, de compartilhar o vídeo, divulgar o meu canal pra gente continuar crescendo, tá? Aumentando o número de inscritos, sim, tô muito feliz. Pode realmente poder conscientizar as pessoas, tá? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.